Olá, meu nome é Simone Tuso, sou Relações Públicas e este é um vídeo sobre a atuação dos relações públicas em novas realidades sociais. Penso que algumas profissões carregam mais fortemente a marca da transformação a partir das realidades sociais. Uma delas é Relações Públicas. Esta aula é fruto de um artigo publicado por mim na Revista Latino-Americana de Ciências da Comunicação, a ALAIC. O artigo e, por consequência, esta aula apresenta uma relação entre a profissão e as novas demandas sociais, que ressignificam a atuação dos profissionais de relações públicas e recria necessidades de atuação, ao mesmo tempo em que a profissão reorganiza a sua relação com a sociedade, em aspectos de planejamento organizacional, empreendedorismo, formação da identidade, da imagem, marcas, opinião pública, cerimonial, eventos, apresentando uma nova postura dos profissionais de relações públicas na sociedade atual. O campo das relações públicas é o campo da sociedade, ao mesmo tempo em que as transformações sociais criam novas demandas para as atividades do profissional de relações públicas, as relações públicas ressignificam a sua atuação para cumprir essas demandas, numa simbiose indissociável. Assim, vemos que a sociedade é ditadora das profissões e das práticas de cada ciência, fazendo com que cada profissional reflita sobre seu papel na sociedade e sobre a lacuna que lhe cabe preencher e atuar. Toda profissão existe porque a sociedade onde ela é desenvolvida necessita das suas ações. Por isso, acompanhamos ao longo dos anos o surgimento e o desaparecimento de algumas profissões. Além disso, acompanhamos a transformação e a readequação de ações desenvolvidas por determinados profissionais a partir de novas dinâmicas sociais. Devemos considerar que cada sociedade deve ser analisada a partir do local onde se desenvolve, do momento histórico, social em que está sendo analisada e dos comportamentos culturais das pessoas nesta sociedade inseridas, porque vivemos em sociedades que estão em constante transformação. Essas alterações sempre existiram, mas é fato que a partir das novas tecnologias de comunicação e informação, a velocidade se apresenta de forma muito maior. Muniz Sodré afirma que o desenvolvimento dos sistemas e das redes de comunicação transforma radicalmente a vida do homem contemporâneo, tanto nas relações de trabalho como nas de sociabilização e de lazer. No contexto atual, os públicos se transformam, a formação da opinião pública se faz a partir de informações distintas, emitidas por veículos distintos, por novos atores sociais que se configuram como formadores de opinião a partir de tecnologias de comunicação e informação típicas de cada momento histórico-social. Vemos o fortalecimento da ideia de uma sociedade sem gênero, pessoas que não se encaixam no binômio homem ou mulher. Vemos também novas formações de cultura, diversão, de educação, de alimentação, que demandam das organizações a necessidade de adequação a novos públicos. Da mesma forma que as novas tecnologias que modificam a existência passaram a dominar as organizações e criam impactos em produtos, marcas, pessoas, territórios, bens e serviços, alterando o modo de produção, de distribuição e de consumo. A sociedade, firmada na aparência e na exposição, cria a necessidade de espetacularizar os acontecimentos antes tidos como habituais e corriqueiros, fazendo com que os eventos sociais ou corporativos demandem cada vez mais equipes profissionais para o seu planejamento, organização, realização, pois os públicos são ampliados com a visibilidade e os participantes já não se restringem àqueles que podem estar fisicamente em um mesmo local, mas são ampliados para os que terão acesso às informações sobre os acontecimentos e às imagens, muitas vezes em tempo real. Relações públicas na era dos sentidos.
Essa era dos sentidos permite a reengenharia dos acontecimentos e a comunicação já não se firma somente na informação ou na opinião, mas no sentido impingido em cada produto, marca, organização e nos sentimentos que pode desencadear. A compra pelo sentido coloca o sensorial acima da razão. Os consumidores com diferentes perspectivas, anseios e valores que podiam ser caracterizados como públicos específicos para produtos específicos conseguem ser ainda mais individuais e restritos e exigem das organizações e dos profissionais com quem atuam uma relação pessoal, individual, com ações e produtos exclusivos que lhes possibilitem experiências únicas. É a individualização do público. A partir de espetáculos não privados, mas socializados. Diante deste cenário, devemos refletir sobre o papel dos profissionais de relações públicas nesta sociedade em transformação e o quanto as ações já desenvolvidas pelos RPs se recriam diante de novas realidades nos âmbitos do turismo, educação, transporte, saúde, lazer, eventos corporativos e sociais, consumo de bens tangíveis e intangíveis, enfim, novos campos de atuação das relações públicas que, apesar de permanecerem responsáveis pela formação da opinião pública de empresas, territórios, marcas e pessoas, veem a sociedade recriar as formas de construção desta opinião de seus diversos públicos e a necessidade de repensar o seu próprio papel. Relações públicas em uma sociedade sem gênero. Há gênero, sem gênero, não gênero, gênero nulo, são alguns dos termos para significar um comportamento de pessoas na sociedade que não aceitam mais uma relação binária, que força as pessoas a se enquadrarem somente nos eixos de homem ou mulher. A ausência de gênero expande esta polaridade entre um polo e outro, permite que pessoas se coloquem da forma que se sintam mais confortáveis. Esta realidade social de um mundo sem gênero recria comportamentos também causando impactos nas mais variadas organizações que produzem bens e serviços, entre as quais podemos destacar indústrias de roupas, calçados, acessórios, recriando o mundo da moda. Indústria de brinquedos, jogos eletrônicos, em que já é possível, por exemplo, optar por personagens sem a distinção de gênero. Assim, novos paradigmas são criados para o trabalho das relações públicas, com instituições que atendem públicos diferenciados e diferentes das sociedades anteriores. A relação dos públicos com as empresas e a relação entre as próprias organizações não é mais a mesma. E por isso demanda formas de relacionamento e interação compatíveis com esta nova realidade. Profissionais atentos, multifacetados, livres de qualquer tipo de preconceito ou de tabu, capazes de compreender o avanço e a diversidade dos seus públicos e a necessidade por eles demandadas. Chamada também de revolução dos gêneros. As empresas de diferentes setores apostam em produtos unissex, transformando em realidade a tendência do mercado sem gênero. Esta realidade social de um mundo sem gênero ou agênero, que recria comportamentos, também causa impacto em empresas como, por exemplo, a Melissa, que já aposta em calçados sem gênero. Ou, na indústria da moda, o estilista Alexandre Herkovitch, a La Garçonnet, que já tem mais de 30%, 40% da sua produção com modelagem
sem gênero definido. Quando questionado sobre a sua posição quanto à moda genderless, o estilista Alexandre responde: este tema é presente no meu trabalho o tempo todo. Eu não penso em roupas para homens ou mulheres, mas sim roupas para gente, para pessoas. Não importa qual é o gênero. Se ela quiser consumir, meus produtos estão à disposição. Se o homem quer comprar um vestido ou a mulher quiser comprar um casaco masculino, isso para mim não tem importância. Um outro exemplo é o jogo Sims 4, que também já oferta personagens sem gênero definido para os seus participantes. Além disso, nós temos também uma sociedade que cria novos eventos. Vivemos em uma sociedade cada vez mais munida de novas tecnologias, formada pelas gerações X, Y, Millennials e Z, Centennials. E o comportamento de cada uma dessas gerações, obviamente, é diferente. Apesar da diversidade, todas convivem em uma sociedade espetacularizada, altamente conectada. Os mais jovens criam demandas intrinsecamente ligadas às novas tecnologias. Os mais velhos acompanham o processo, inserindo-se com diferentes graus de pertencimento, mas pertencendo ao mesmo contexto social. O autor Gobet afirma que existe hoje um mercado complexo, onde se encontram consumidores de diferentes valores, origens e aspirações e que refletem a constante mistura evolutiva das três mais influentes gerações: a geração pós-guerra e as gerações X e Z. Nesta sociedade já é permitido, por exemplo, conhecer o sexo de um bebê em poucos dias de gestação, colocando as relações de tolerância e curiosidade em limites afoitos, que impactam os aspectos de tempo e espaço existentes até poucos anos atrás. Na sociedade atual, novos eventos são criados para satisfazer demandas recentes. Como exemplo, o chá de revelação, criado a partir de uma corrida para se saber o sexo do bebê e que depende de um exame chamado sexagem fetal. O teste, apesar de ser realizado desde 2003 aqui no Brasil, tem ficado nos últimos tempos muito mais popular. Os casais que optam por fazer o teste acabam realizando grandes eventos para divulgar a novidade aos amigos e familiares, além de transformarem o ato em um acontecimento nas redes sociais. No chá de revelação, quando o sexo do bebê é conhecido socialmente, podemos considerar que aos amigos e familiares, pessoas que partimos do princípio de que são aquelas que teriam algum interesse em saber o sexo do novo bebê, cabe a festa da revelação. Aos outros amigos da rede social, cabe apreciar o filme espetacular, da forma que tal revelação foi feita. A criatividade é quase sem limites, mas algumas se tornaram mais populares, como balões que saem de um baú trancado a 7 chaves e aberto somente no momento ápice da festa, sendo rosas, vermelho ou azul, para os meninos ou para as meninas. Balões gigantes que estouram e de onde saem outros pequenos balões com a cor semiótica da criança. Rosas, vermelho para as meninas, azul para os meninos. Ou seja, essas cores que simbolizam o sexo da criança. Ou ainda, lindos bolos confeitados que, ao serem cortados, revelam a cor do recheio, que na mesma construção semiótica são rosa ou azul. Nessa linha, o DJ Alok e a esposa Romana Novaes fizeram um chá de revelação nada convencional e descobriram que seriam pais de uma menina.
O casal realizou o evento logo pela manhã, muito cedinho, no prédio em que moram, em São Paulo, para saber o gênero do segundo filho. Os dois estiveram ao lado de familiares dentro do apartamento, mas depois foram até o prédio, o topo do prédio, para estourarem bexigas e ver a cor que sairia desses balões. Mas, ao terminar de estourarem todos os balões, viram que nada aconteceu. Mas, surpreendentemente, depois que todos os balões haviam sido estourados, imediatamente fogos de artifício e uma nuvem de fumaça cor-de-rosa apareceu no prédio vizinho. Tá? E todos entenderam que Romana estava grávida de uma menina. O momento circulou nas redes sociais e os fãs também vibraram com a espetacular revelação do gênero da bebê. E sobre isso, eu também quero falar da teoria do impacto físico-sensorial, que eu criei e que está descrita no livro Os Sentidos do Impresso. Se você quiser saber mais, acesse o meu site www.simonituso.com. Lá você terá todos os meus livros e também este, Os Sentidos do Impresso, onde eu explico essa questão da teoria do impacto físico-sensorial, que, na verdade, eu estou abordando nesta aula desde o seu início. Na área de eventos, requintadas festas de revelação impactam alguns mercados, como o laboratório de análises clínicas que realiza o exame ou os que promovem o espetáculo da revelação em uma sociedade de aparências. Então, esses chás de revelação, por exemplo, como eu acabei de citar, eles impactam bufês, cinegrafistas, fotógrafos, empresas de decoração, enfim, só para citar alguns exemplos. Esta nova realidade social está baseada na teoria do impacto físico-sensorial. Ao explicar que, além dos impactos existentes socialmente, como tecnológicos, comportamentais, psicológicos, sociais, econômicos e políticos, a sociedade atual privilegia aspectos sociais e ações comportamentais ligadas ao impacto físico-sensorial. Ou seja, quando algo passa a ter valor e importância maior ao se colocar no aspecto sensorial. Isso porque a vida é feita de ritos e viver socialmente extrapola o ato de viver presencialmente ou viver existencialmente. Existir socialmente é mais do que existir de fato, pois não basta ser, mas sim mostrar à sociedade que se existe. Vivemos assim o que eu chamo de a era dos sentidos. Vemos desta forma empresas investindo em novas tecnologias capazes de ressignificar as formas de socialização pelo impacto dos sentidos. A era dos sentidos vê a inteligência artificial trabalhando na criação de produtos que envolvem paixão e muita emoção, com novos mercados para chocolate, cerveja, café, perfume. Já não se trata de produtos para consumo somente, mas para a satisfação dos sentidos. Ainda, dentro do contexto dos eventos sociais, os relações públicas também são vistos hoje a criar assessorias para ajudarem, por exemplo, casais a realizar espetáculos elaborados de pedidos de namoro ou de casamento. O que era restrito aos namorados em jantares românticos, à luz de vela ou ocasiões formais restritas aos familiares, passa agora a contar com elaboradas situações em que a sociedade participa do momento do pedido do casamento, como se isso se tornasse o primeiro capítulo de uma história de preparação para a solenidade de bênção das alianças, no dia do sim, diante do altar.
que também cá entre nós, essa minha fala é absolutamente simbólica, pois isso também tem se transformado ao longo dos anos. Coisas que hoje em dia, obviamente, a gente vai também ver transformada. Mas o pedido de casamento passou a ser uma representação tão importante quanto receber o sim do parceiro. São produções que variam de violinos e entregas de flores, declarações feitas de joelhos pelo noivo, pela noiva e garçons a estourar champanhe no meio do restaurante, convidando os demais clientes a participarem também deste rito. Até um pedido de casamento que foi feito no rio Tâmisa, quando o noivo se vestiu à la James Bond. E ele e a noiva navegaram a bordo de um barco em altíssima velocidade, com direito a champanhe, violinos, e ao passarem sob a ponte de Westminster, diversas sobrinhas se abriram com os dizeres: "Quer casar comigo?" Outro fato inusitado foi um apaixonado, participante do revezamento da tocha olímpica em Londres, que interrompeu seu percurso para pedir a namorada. Então, grávida de 8 meses em casamento, se ajoelhou aos pés da amada, tirou o anel do bolso, fez um pedido diante de toda a multidão, com uma chuva de aplausos. Agências especializadas em pedidos de casamento, namoro ou ocasiões intimistas são responsáveis por tornar o momento inesquecível, digno de ser transformado em um espetáculo mediatizado, postado em redes sociais. Se o casal possui uma ideia, a agência realiza. Busca formas, equipamentos, construções necessárias. Se não possui uma ideia, a agência cria, dá sugestões, apresenta alternativas a partir do próprio perfil de cada casal. O maior apelo é por surpreender o parceiro e criar uma grande história para ser postada nas redes sociais. O fato de celebridades realizarem o espetáculo do sim e compartilharem o momento nas redes sociais só aumenta o desejo de anônimos quererem fazer com que seus momentos especiais também sejam eternizados com superproduções. Em 2017, o ator Colton Haynes, famoso pelos seriados Teen e Wolf Arrow, disse sim em uma noite especial no México, planejado pelo noivo Jeff Lawton, que preparou uma sessão surpresa de cinema à luz do luar, com direito a um caminho feito de velas e um telão, onde a cantora Cher, amiga do casal, enviou uma mensagem baseada em sua famosa música I Got You, Baby. Após o pedido oficial, uma queima de fogos de artifício iluminou o céu sobre os noivos para comemorar. Em uma página das redes sociais, o ator escreveu: "Eu disse sim", e postou uma foto beijando o noivo. Além disso, postou um texto agradecendo a cantora Cher. "Obrigada, Cher, pelo lindo pedido I Got You, Baby. Você estava maravilhosa, como sempre. A noite foi mais especial. Digo, a mais especial da minha vida." Pensamos, então, em relações públicas em uma sociedade em transformação. A sociedade atual recria os públicos, os produtos e as formas de venda. Novas demandas sociais que ressignificam a atuação dos profissionais. Por isso, sempre digo, relações públicas é uma profissão ligada à comunicação. E a comunicação é social. Pensando na ciência da comunicação social, faz muito sentido entender que tudo isso que trabalhamos com comunicação é fruto da própria sociedade que se transforma e, ao se transformar, também transforma a comunicação social e, óbvio, por consequência, o papel das relações públicas. Relações públicas. No contexto atual, os públicos se transformam. A formação da opinião pública se faz a partir de informações distintas, emitidas por veículos distintos, novos atores sociais que se configuram como formadores de opinião. E as relações públicas
também precisam estar atentos a essas novas formas de produção da opinião pública, de formação da opinião pública. E quem são, na atualidade, os formadores de opinião pública? Há uma reorganização da visão da sociedade, frente às profissões em aspectos organizacionais, formação da identidade gerando imagem e novos nichos de mercado para as relações públicas. O que eu gostaria que você, que me assiste, prestasse muita atenção é: que sociedade é esta que demanda para as relações públicas novas atuações, novas ideias, novas visões, advindas de novos públicos, novos veículos e novas linguagens que precisam ser pensadas para esse novo momento social. Vamos pensar em alguns exemplos, como o segmento de mercado de estética e de serviços de salões de beleza, a indústria de cosméticos, a indústria da beleza, que descobrem tendências e investem na segmentação, como, por exemplo, o design de sobrancelhas, que há poucos anos atrás nem era pensado, tá? Ou, como nesta foto, barbearias que se transformaram em locais de satisfação pela estética, mas sobretudo pelo comportamento e pertencimento, que possuem hoje não só o espaço para a estética, o espaço para a beleza, mas sobretudo também para a convivência. E nesses espaços, inclusive, é muito comum existirem mesas de bilhar, mesas para conversas, enfim. Outro exemplo. Uma sociedade que se preocupa com o mercado vegano. Empresas que se especializaram na produção de diversos produtos sem qualquer elemento de origem animal. Esse mercado vai muito além de alimentos, mas inclui cosméticos, suplementos, roupas, produtos de beleza, maquiagem, joias, artigos de limpeza. As relações públicas também precisam pensar em como atuar nesse mercado e com pessoas que possuem esse objetivo de vida. Temos também hospedagens customizadas para que as relações públicas se preocupem com a sua atuação na área de hotelaria e turismo. Mercado de hospedagem com empresas e sites que se especializaram em atender demandas específicas e customizadas a partir de poucos cliques, com economia compartilhada, por exemplo. Clube de compras de hospedagem, diárias de hotéis que tiveram suas diárias canceladas e por isso podem fazer um trabalho com outros clientes. Diárias fracionadas, aluguel de residências particulares, nichos específicos para determinados consumidores, concierges para atender necessidades básicas e também necessidades muito especiais dos hóspedes do hotel. Esta imagem faz referência ao Graduate Hotel, que fica em Chicago, nos Estados Unidos, e oferece hospedagem em uma suíte customizada inspirada no clássico filme Esqueceram de Mim, protagonizado por Macaulay Culkin. O quarto inspira diversos elementos da casa da família McCallister, na qual Kevin Callister acaba sendo esquecido. Os gerentes nomearam a suíte de The King McCallister Experience, a experiência do rei McCallister. Ou seja, isto é puro sentido e puro pertencimento. Eu posso destacar também, para o trabalho das relações públicas, o mercado de clubes de assinaturas e entregas de produtos. O mercado de clubes só cresce ao oferecer produtos e experiências chegando na casa do cliente. Vou dar alguns exemplos. Tá?
A Gillette entrega produtos de higiene voltados ao público masculino. Este tipo de caixa que está na foto, se vocês prestarem atenção, tem ali surfista, crossfiteiros, barbeiros, engenheiros, piadistas. Outras caixas como essa também foram criadas pela Gillette, onde ela escreve na caixa determinadas profissões, tá? E vai trocando os kits que a Gillette oferece, por pura experiência para os seus clientes que vêm felizes chegar em sua casa uma caixa com o mimo da Gillette. É claro que ele pagou por isso, mas isso é quase nem mais lembrado na hora que a caixa chega na sua casa. Outro exemplo é a Upper Bag, um delivery de roupas. Receba uma bag com determinadas peças selecionadas por estilistas, dezenas de peças, 30, 40, de acordo com o seu perfil e necessidade. Experimente e escolha somente a que você mais gostar. Ou seja, chega na sua casa, você escolhe as peças, compra as que gostou e devolve aquelas que não ficaram bem. Ainda sob a égide de ter um estilista pensando no seu perfil, na sua profissão, na sua idade, enfim, e fazendo com que isso chegue na sua casa como se você tivesse um consultor particular. Outro exemplo é da Omelette Box, com caixas temáticas. Mais do que uma caixa, uma experiência imersiva. É isso que diz a Omelette Box, que foi desenvolvido com o objetivo de levar mensalmente um pedaço do universo geek para a sua casa, que se refere a pessoas peculiares ou excêntricas, fãs de tecnologia, eletrônica, jogos eletrônicos de tabuleiro, histórias em quadrinhos, livros, filmes, animes, séries, produtos oficiais e licenciados da Marvel ou da DC, juntos, coleções exclusivas desenvolvidas pelo time da Omelette Box. E ainda descontos em lojas como Harry Potter, Omelette Store, enfim. Essas caixas também vão chegar a esse universo de fanáticos pela Marvel ou pela DC. Tem também o clube de assinaturas de livros, para pessoas fanáticas por livros como eu. Um livro por mês por valores pré-determinados. Você paga uma taxa por mês. Você já paga isso muitas vezes o ano todo e isso vai chegar como um presente na sua casa. Contando que o mais importante, a curadoria de livros não comerciais. O kit é composto sempre pelo livro, indicado pelo curador do mês, em uma box colecionável, revista contendo informações sobre a obra selecionada, além de outros assuntos, marca-página e mimos personalizados, que podem ser agendas, posters, bonecos, canecas, canetas, por exemplo. Tem até um clube de assinaturas para pet, chamado de Uma Experiência Surpresa para quem ama o seu pet. O assinante recebe uma caixa temática cheia de itens, como petiscos e brinquedos, para o seu cão-panheiro. E a empresa garante experiências que levarão risadas e memórias para vocês e para o seu pet. Clube de assinaturas. Mas por que esses clubes de assinaturas fazem tanto sucesso? Bom, pela praticidade, pela periodicidade, tá? Mas porque os fãs desses clubes pensam que existe uma curadoria para os seus produtos, ou seja, a escolha por especialistas. Tem também o efeito surpresa, o que é que vai chegar na minha casa.
sentimento de ganhar um presente todos os meses. Em alguns momentos eu fui dizendo o seguinte: isso chega como um presente na sua casa. E alguém vai dizer: ué, mas eu comprei por isso, paguei por isso, eu comprei esse produto. É verdade. Mas você pagou lá no início do ano uma assinatura anual, quando essas caixas forem chegando na sua casa, você já nem se lembra mais que pagou. O que importa é a alegria, o prazer, a surpresa, o impacto. Surpreenda-me ao enviar uma caixa com um mimo que eu mesmo me dei de presente. A expectativa, a novidade, mas sobretudo a alegria de todos os meses ganhar um presente. E mais do que tudo isso, e por que eu demando isso para as relações públicas? Porque isto é feito para um nicho de mercado, públicos específicos. É com isso que o Relações Públicas tem que trabalhar, com esses públicos específicos que agora também estão dentro deste mercado de assinaturas. Identificar esses públicos, saber do que eles gostam, o que eles querem e o que eu preciso para impactá-los. Eu tenho também, nessa ideia de uma ressignificação da sociedade, um trabalho todo voltado das organizações para um público muito específico, que é o público da terceira idade, ou melhor idade. Investir em produtos e serviços voltados para pessoas acima de 60 anos, que movimentam altas cifras e possuem, em algumas, muitas vezes, mais dinheiro do que os próprios jovens para gastar. Agências de viagens, hotel-residência, academia de ginástica, agências de empregos temporários, restaurantes, lojas dos mais diversos segmentos estão já muito de olho nesses novos consumidores. E aí alguém vai dizer, mas não são novos consumidores, eles já consumiam. É verdade, mas eles muitas vezes foram deixados de serem alvo do consumo. E agora as organizações estão percebendo que é uma boa estratégia investir em produtos específicos para esta faixa etária. E eu vou trazer 2 exemplos. Um é do Burger King, que lançou o King Senior, um produto do Burger King para idosos acima de 70 anos. Para o lançamento, uma campanha que pode ser analisada em 2 vias. A relação entre avós e netos onde os netos passam a não ter vergonha, por exemplo, de circular com os seus avós em uma integração cada vez mais forte por uma geração que majoritariamente contou com a criação do próprio avô ou da avó em sua primeira infância. Ou seja, unir. A campanha do Burger King tem por princípio unir o neto, a neta, ao avô, à avó. A avó, dentro dessa relação de que muitas vezes foram os avós que tiveram o cuidado com essas pessoas em sua primeira infância. Uma desmistificação sobre a faixa etária que frequenta restaurantes de sanduíche fast food. Esse foi o outro grande pensamento, de desmistificar. Pessoas acima de 70 anos não frequentam restaurantes como Burger King. Mas podem frequentar. Por que não? A ideia de mostrar que todos podem. E todos podem gostar de sanduíches, da estética desse tipo de restaurante, que possui também, dentro dessa campanha do Burger King, um caráter educativo dos jovens que poderão manter-se fiéis a esse tipo de comida, a esse tipo de fast food, também quando eles chegarem à terceira idade. Afinal, se eu venho aqui com o meu avô, com a minha avó, quando eu também for avô ou avó, poderei continuar
a frequentar esse mesmo espaço com o meu neto. Vejam então que é uma campanha totalmente recheada de sentidos e de olhares interpretativos. A outra campanha é do Banco Itaú, com a ideia de inserção dos idosos no mundo digital. A campanha foi feita a partir de vídeos protagonizados por celebridades da internet. Felipe Castanhari, a Kéfera, a Paty dos Reis, o Tavião, o Christian Figueiredo, que ensinam de uma forma descontraída e divertida as voglers, Lília e Neuza, a usarem a internet, as redes sociais, os aplicativos e se inteirarem e se iniciarem nesta rede digital, nesse mundo digital, na linguagem das mídias digitais. Na verdade, o Banco Itaú, assim como todos os outros bancos, buscam hoje fazer com que menos vezes você vá ao banco e muitas vezes você acesse o banco pelos aplicativos. Porém, muitas pessoas já se julgam fora desse eixo dos aplicativos, como as pessoas mais velhas da idade, por exemplo, das duas garotas propaganda adotadas pelo Itaú, de 79 e de 80 anos. Então, a campanha é toda recheada também de sentidos e de valores de inserção dessas pessoas nesta nova realidade social. E assim eu tenho os relações públicas em um mundo de sentidos. E concluindo esta aula, vamos pensar que esta nova realidade social, em termos de novos produtos, novas formas de existência e novas formas de atuação do profissional de relações públicas, pode ser desencadeada em diversos acontecimentos sociais. Pensar que a própria profissão precisa repensar a sua atuação e as formas de contemplar os seus variados públicos. Pensando no eixo público, veículo e linguagem, a fim de que a comunicação social seja uma relação entre os públicos e suas experiências em formas de aromas, sabores, visões, tatos e sentidos. Eu deixo aqui, então, para que você reflita no papel das relações públicas nesta nova sociedade. O que nós podemos fazer para contemplar os nossos públicos, pensando nos veículos, nas linguagens que a gente pode adotar nas nossas organizações, mas também no trabalho do Relações Públicas como um profissional liberal que atuará para o desempenho de outros profissionais, como os profissionais liberais, por exemplo. Tá bem? Eu deixo aqui para você a bibliografia que eu utilizei para esta aula e peço que você deixe aqui no canal o seu comentário, a sua impressão, a sua dúvida, a sua pergunta. Eu terei um enorme prazer em interagir e responder isto para você. Fiquem todos com Deus. Um beijo, tchau e até a próxima.